Existem lembranças de infância que aquecem o coração, mas também existem aquelas que, mesmo com o passar do tempo, continuam deixando cicatrizes invisíveis. Algumas marcas somem da pele, mas nunca saem da alma. Eu sei bem como é. Olá, meus queridos. Meu nome é Mariana, mas a vida inteira todo mundo me chamou de Mari. Hoje eu tenho 72 anos. Mas essa história aconteceu há muito tempo. Quando eu ainda era só uma menininha de 8, antes de começar, me conta de onde você está assistindo este vídeo. Eu adoro saber até onde as minhas histórias chegam. Então, escreve aqui nos comentários. Hello? Se puder. Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar contando essas histórias para vocês. Minha mãe sempre dizia que criança tem que aprender pelo amor ou pela dor. E na minha casa, amor era coisa rara. Não lembro de ganhar beijo, abraço, nenhum. Eu te amo. O que eu lembro eram as regras. Muitas regras. Algumas até pareciam normais, não falar de boca cheia. Não entrar em casa com o pé sujo. Não deixar roupa espalhada. Mas existiam outras que ninguém falava em voz alta. Eu aprendi, por exemplo, que eu não podia contrariar minha mãe. Se eu derrubasse um copo d'água na mesa, ela apertava meu braço com força, me arrastava para um canto e falava baixinho. Você nunca aprende. Né, Mariana, se eu demorasse para arrumar a cama, me fazia ajoelhar no chão gelado, com as mãos para cima, até eu aprender a ser mais rápida. Se eu dissesse algo que ela não gostasse, segurava meu rosto com tanta força que meus olhos se enchiam de lágrimas. Ei, se eu começasse a chorar, ela suspirava impaciente e dizia: Tá vendo? Você chora por qualquer coisa. Você é muito fraca. Quando alguém perguntava sobre as manchas nos meus braços ou nos meus joelhos, ela sorria e respondia: Essa menina vive caindo. É desastrada demais. E todo mundo acreditava. Minha mãe nunca gritava. Ela não perdia o controle. E isso era o pior. Se ela gritasse, talvez alguém percebesse. Se ela se descontrolasse, talvez as vizinhas escutassem. Mas não. Ela fazia tudo com calma. O rosto inalterável. Teve uma vez que eu deixei cair um prato e ele quebrou. Fiquei paralisada. Ela estava atrás de mim. O silêncio doeu mais do que qualquer grito. Ela simplesmente pegou minha mão, virou minha palma para cima e deu um tapa tão forte que ardeu na hora. Depois, apertou meus dedos com tanta força que comecei a chorar baixinho. Você precisa aprender a ser mais cuidadosa. Mariana. Disse isso sem demonstrar raiva. E eu, sou apenas 7 anos, comecei a me perguntar se eu era mesmo tão desastrada assim. Os machucados iam aparecendo, cada vez mais. Certa manhã, acordei com o rosto doendo. Fui até o espelho e tinha uma mancha roxa perto do meu olho esquerdo. Tentei lembrar onde eu tinha batido, mas só vinha a cabeça a noite anterior. Eu estava jantando, meio devagar para comer, e minha mãe notou. Ela se inclinou, pegou a colher da minha mão e bateu contra meu rosto. Foi rápido, discreto. Meu pai nem percebeu, porque ele estava lendo o jornal. Depois, ela sorriu e continuou jantando. Agora, olhando para o espelho, eu via o resultado daquele momento. Meu Deus! Mari! Exclamou minha amiga Camila quando me viu na escola. O que aconteceu com seu rosto paralisei? Eu não podia dizer a verdade. Minha mãe já tinha me ensinado o que falar. Então, abaixei a cabeça e murmurei. Acho que caí da cama. Camila riu. Você cai toda hora. Parece que é de propósito. E eu ri também, porque era mais fácil fingir que aquilo era verdade. Mas,
Por dentro, algo começou a mudar. A partir desse dia, passei a observar. As outras crianças corriam, pulavam, subiam em árvore. E sim, elas caíam, mas nenhuma aparecia com tantos machucados como eu. Nenhuma precisava justificar o próprio corpo o tempo todo. Foi aí que comecei a me perguntar: será que eu era mesmo tão desastrada? Ou será que tinha algo errado que ninguém via? Quando eu passava pelo portão da escola, sentia um alívio. Como se, por algumas horas, pudesse respirar sem medo de errar. Dentro de casa, cada passo, cada palavra precisava ser calculado. Mas na escola, eu me sentia um pouco mais leve. Não que eu fosse extrovertida. Pelo contrário, eu era quieta, tímida. Observava mais do que falava, mas pelo menos ali, ninguém exigia que eu andasse na ponta dos pés. Até que, naquele dia, tudo mudou. Eu nunca gostei de chamar atenção, pois aprendi cedo que quanto menos olhares estivessem sobre mim, melhor. Mas, dessa vez, a própria professora fez algo que me colocou no centro de tudo e me fez perceber que eu, talvez, não soubesse mentir tão bem quanto minha mãe achava. Foi logo depois do recreio. Nós voltamos para a sala e a professora pediu que abríssemos os cadernos. Eu tentei segurar o lápis com a mão direita e senti um incômodo. Uma pontada leve, mas o suficiente para eu franzir a testa. Minha mão estava dolorida. Olhei rápido e vi que ainda tinha uma marca ali. 2 dedos roxos na parte interna do meu pulso. Na noite anterior, eu tinha derrubado um copo na mesa do jantar. Minha mãe não falou nada na hora. Só me lançou um olhar que fez meu estômago gelar. Quando terminei de lavar a louça, ela segurou meu pulso. Primeiro, apertou devagar, como se quisesse ter certeza de que eu estava prestando atenção. Depois, apertou com força, tanto que eu tive que prender a respiração, mas eu sabia que, se tentasse me soltar, seria pior. Você precisa ser mais atenta. Mariana. Foi só isso que ela disse antes de seguir com seus afazeres. Como se nada tivesse acontecido. Agora, olhando a marca no meu pulso, eu sabia que tinha que escondê-la. Puxei a manga do uniforme para cobrir a pele e tentei focar na aula. Mas a voz da professora me trouxe de volta a Mari. Vem resolver esse exercício no quadro. Meu coração disparou. Eu não gostava de ir lá na frente, mas não tinha escolha. Levantei devagar e peguei o giz com a mão direita. Nesse momento, senti o olhar fixo dela em mim. Ela franziu a testa e deu um passo à frente. O que foi? Querida, sua mão tá doendo, sente meu rosto esquentar. Antes que eu respondesse, ela segurou minha mão com cuidado. Virou meu pulso para cima e viu a marca. 2 dedos roxos. O tempo pareceu parar. As outras crianças conversavam. Rabiscávamos cadernos. Mas a professora ficou imóvel. Por alguns segundos, os olhos dela se prenderam naquele roxo. Então, ela me olhou de um jeito que nunca tinha olhado. Como você fez isso? Parecia simples. Mas meu corpo inteiro travou. Eu sabia a resposta, mas não podia dizer. Então, eu menti. Do jeito que minha mãe me ensinou. Eu bati na porta. A professora piscou, tentando absorver o que eu disse. Bateu na porta, repetiu. Mas eu sem acreditar. Sem. Foi sem querer. Ela continuou me olhando. O tempo demorou a passar. Eu tremia por dentro. Será que ela acreditaria por fim? Ela soltou minha mão. Tome mais cuidado. Querida. E voltou para a mesa. Senti um alívio imediato. Ninguém perguntou mais nada. O dia seguiu como se aquela conversa não tivesse acontecido. Quando a aula acabou, eu arrumei minhas coisas o mais rápido que pude
e saí. Voltei para casa tremendo, porque pensei se a professora viu. Será que outras pessoas também veem? Será que alguém sabe? E prefere não perguntar. Ao entrar em casa, minha mãe estava na cozinha. Tentei subir direto pro quarto, mas ela me chamou Mariana. Me virai. Ela se aproximou e olhou direto no meu rosto. Como foi na escola? Tudo bem. Ela inclinou a cabeça, me observando. Tem certeza, engole em seco. Ela sabia. De algum jeito. Ela sabia que a professora tinha perguntado. Tenho. Minha mãe cruzou os braços. O que você diz, pisquei. Fingindo confusão. Eu disse que bati na porta. O silêncio pesou. Então, ela sorriu. Muito bem. E voltou a cuidar do jantar. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia se um dia eu dissesse algo diferente. Eu pagaria caro. Naquele dia, eu percebi uma coisa importante. Ninguém nunca faria nada. As pessoas podiam até perguntar. Mas no fim, acreditariam na resposta me cômoda, e minha mãe sabia disso melhor do que ninguém. Existem regras escritas, outras faladas em voz alta. Mas as mais perigosas são as que não precisam ser ditas. Lá em casa, elas estavam em todos os cantos, invisíveis, mas sempre presentes, em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio tenso, em cada movimento que eu tinha que calcular antes de fazer. E foi assim que aprendi a sobreviver. A menor distração podia me fazer errar. E errar nunca era seguro. Cada dia era um novo teste. E eu precisava passar em todos. A morte muda tudo. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Numa manhã que parecia comum. Acordei, me arrumei e fui para a cozinha tomar o café. Minha mãe estava parada diante da pia, mexendo a colher na xícara de café, como se estivesse hipnotizada pelo barulho do líquido girando. Mãe, ela demorou um pouco para responder. Só respirou fundo. Deu um gole no café e... Sem me encarar. Soltou. Seu pai morreu. Assim. Sem aviso. Sem mais nada. Eu não entendi. Não podia entender. Meu coração disparou. Meus olhos se encheram de lágrima. O quê? Como assim ela colocou a xícara no pires e me olhou sem nenhuma emoção? Ele se foi. Mariana, não tenho o que fazer. Agora coma o seu café. Eu queria perguntar mais. Mas a voz dela era tão firme que não cabia discussão. E percebi que, na nossa casa, a morte não era motivo para choro. Mas eu chorei. Não aguentei. Solucei. Foi então que ela bateu a mão na mesa. Não foi forte, mas foi o suficiente para me calar. Ela me lançou um olhar frio e falou baixinho. Pare com isso agora. A vida é assim. Você tem que aceitar. Se levantou, pegou a xícara e saiu da cozinha. Me deixou ali. Zutzinha. Corando. Os dias foram passando. E o nome do meu pai nunca mais foi mencionado. Naquela casa, a dor não tinha espaço. Lágrimas eram sinal de fraqueza. Sofrimento era um incômodo. E eu cresci aprendendo que, acontecesse o que fosse, eu nunca deveria chorar. Mas, sem meu pé, as regras ficaram mais duras. Minha mãe gostava de controle. E depois que ele se foi, esse controle se tornou total. Tudo tinha que ser feito do jeito dela. A comida na mesma hora todo dia. As roupas dobradas sem nenhuma ruga. A louça lavada sem deixar gota na pia. E eu precisava obedecer sem questionar. Caso contrário, Pam, eu sabia que não valia a pena descobrir. Com o tempo, entendi que certas regras não precisavam ser ditas. Lá em casa, elas se espalhavam de forma invisível, em cada olhar da minha mãe, em cada silêncio. Foi assim que eu sobrevivi. Cada dia era um teste.
E eu precisava passar em todos. Havia 3 momentos do dia em que eu precisava ter atenção máxima a café da manhã, jantar e a hora antes de dormir. Nesses momentos, qualquer falha podia ser fatal. De manhã, ela queria tudo impecável. A mesa organizada, o café servido na hora exata, a manteiga passada no pão sem deixar farelo cair no prato. E uma vez, eu estava com sono e encostei a xícara na colher. Fazendo um barulho agudo, fiquei congelada. Ela pousou a cícara, me olhou e disse apenas: "Você precisa ter mais cuidado." Continuou o café dela. Mas, mais tarde, quando fui pegar algo no armário, senti os dedos dela apertando meu braço com força. Mesmo depois que soltou, ficou a marca. Eu aprendi. No dia seguinte, segurei a xícara com todo cuidado. O jantar era ainda pior. Minha mãe dizia que desperdício era coisa de criança mimada. Se eu demorasse para comer, eu sentia o ar pesar. Se eu ficasse olhando para o prato, ela percebia. Abra, ela dizia. Pegando o garfo e empurrando a comida na minha boca, falava baixo, quase com carinho. Mas os olhos continuavam frios. A terceira regra, a mais perigosa, era nunca incomodar depois que ela dormisse. Não importava se eu estivesse com frio, com pesadelo ou com sede. Se eu acordasse, ficava onde eu estava. Aprendi isso com 7 anos. Tive um pesadelo e, sem pensar, fui até o quarto dela. Bati na porta mãe antes que eu falasse mais alguma coisa. Ela abriu. Seus olhos eram duros no corredor escuro. O que você quer? Tive um pesadelo. Ela me olhou por um tempo. Suspirou. Pegou meu pulso e me puxou para dentro. Apertava mais do que precisava. Não gritou. Não fez escândalo. Mas me ensinou que eu nunca mais devia sair do meu quarto de madrugada. Eu aprendi. No dia seguinte, desci para tomar café e ela estava lá, agindo como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem, Mariana. Eu só engoli em seco e assenti. Depois disso, nunca mais saí do quarto depois que ela ia dormir. Cada dia era um teste. Se eu passasse, tudo ficava em silêncio. Se eu falhasse, eu pagaria por isso. E o pior é que ninguém via. Minha mãe era respeitada no nosso bairro. No interior de Minas Gerais, ela sorria para os vizinhos. Mantinha a casa sempre impecável. Falava com delicadeza com as professoras. Uma mulher forte, que criava a filha com amor e rigor. Ou pelo menos era isso que todos viam. Eu me perguntava se algum adulto percebia algo diferente. Se notava o jeito como eu, quase não sorria. Como eu me encolhia toda vez que alguém falava alto. Ou como eu hesitava antes de responder qualquer pergunta. Mas ninguém nunca perguntava. E se perguntassem, ela teria a resposta perfeita. Porque ninguém quer acreditar que monstros podem ter um rosto familiar. Na escola, meu comportamento foi mudando. Eu evitava falar. Andava devagar, cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Até minha melhor amiga, Camila, percebeu, Marie. O que foi? Você tá tão diferente. E o sorry, fingindo que nada estava acontecendo. Só tô cansada. E ela acreditou. Todo mundo acreditava. Até o dia em que cometi o erro de contar a verdade. O silêncio tem um peso. Aprendi isso muito cedo. Na minha casa, existiam verdades que não podiam ultrapassar nossa porta. Depois da morte do meu pai, e com minha mãe cada vez mais rígida, meu silêncio só aumentou. A escola era o único lugar onde eu conseguia respirar um pouco. Mas isso não queria dizer que eu podia falar a verdade. Aliás, eu nem lembrava mais como era dizer a verdade. Então, num dia comum, aconteceu. Acordei. Fiz tudo certinho. Arrumei a cama sem um vinco.
Escovei os dentes contando mentalmente. Desci para tomar café sem fazer barulho. Minha mãe estava calada, mexendo o café devagar, geralmente. Isso significava problema. Se ela não falava nada, é porque tinha algo errado. Mas como sempre, fui para a escola assim mesmo. Amanhã correu normal. No intervalo. Camila veio falar comigo, Mari. Você viu aquele cachorro que estava na entrada da escola? Um vira-lata, preto e branco. Fofo demais. Ela riu, mas logo percebeu meu jeito distante. Você tá diferente. Não ri mais como antes. Nem conversa. Senti o coração apertar. É só cansaço. Ela me olhou firme. É sua mãe. Ne me corpo travaux. O que você quer dizer? Eu vi os roxos no seu braço outro dia. Você vive machucada. Mas nunca diz como. Ela não estava me acusando. Só comentando. Mas aquilo me assustou. Porque ela estava vendo. Esse Camila via. Outros podiam ver também. Precisava mudar de assunto. Mas, antes que eu conseguisse, ouvi a voz de outra pessoa. Mariana. Era a professora de história. Me chamando. Ela me levou para a sala dos professores. Sentou e pediu que eu sentasse na cadeira em frente. Mari, eu notei que, nos últimos meses, você anda diferente. Me quieta. Sempre atenta demais. E reparei uns machucados nos seus braços. Aquele corte no seu rosto um tempo atrás. Eu tentei desviar o olhar. Eu caí. Você quer mito? Né? Perguntou num tom gentil. Mas com um olhar de dúvida, meu peito pesou. Eu precisava sair dali. Mas ela fez a pergunta que eu mais temia. Sua mãe já bateu em você. Mariana sente o ar sumir dos meus pulmões. Minha cabeça gritava para eu negar. Mas, por um segundo, eu quis contar tudo. Quis dizer que, às vezes, o silêncio dela doía mais que grito. Que eu acordava dolorida sem saber o que fiz de errado. Que eu vivia com medo. Que eu queria que alguém soubesse. Mas aí, lembrei da voz da minha mãe. Você precisa aprender a aceitar. Engoli em seco. Abaixei os olhos e, quando falei, foi para dizer. Não. O silêncio pesou. Ela me olhou, como se procurasse algo no meu rosto. Mas eu não podia deixar ela ver nada. Então, só repeti. Minha mãe nunca bateu em mim. Ela suspirou. Se precisar conversar. Estou aqui. Oi, assenti. Ela não acreditou completamente, mas sem provas. Nada poderia fazer. Agradeci e saí. Camila me esperava no corredor. O que ela queria? Forcei um sorriso. Perguntar sobre a matéria. Ela acreditou. Como todos. Mas o meu coração estava pesado, porque eu quase contei a verdade. E se minha mãe descobrisse, eu nunca mais falaria nada. O corpo aprende a se defender antes da mente, antes de entender. Eu já sabia que precisava me encolher quando alguém se aproximava. Aprendi a andar sem fazer ruído, a usar mangas longas mesmo no calor, a sorrir sempre, porque era mais fácil ninguém desconfiar. O que eu não sabia é que todo corpo tem um limite. E o meu estava chegando nele. Tudo começou com um papel dobrado. De manhã, eu estava sentada no pátio, esperando o sinal. O vento era frio. As crianças corriam. Brincavam. E eu continuava quieta, sozinha num banco de concreto. Foi quando Camila chegou perto. Me entregou um papelzinho dobrado com cuidado e saiu. Esperei ela sumir. Olhei para os lados. Abri o bilhete. Se você quiser conversar, eu te escuto. Pode confiar em mim. Meus olhos arderam. Ninguém nunca tinha dito que eu podia confiar. Ninguém nunca tinha me dado essa opção. Guardei o papel no bolso. Não disse nada.
Mas, por dentro, algo se mexeu. Em casa, tudo parecia mais silencioso. Minha mãe quase não falava, mas eu sentia que ela me observava. Desde o dia que a professora fez perguntas, minha mãe esperava meu erro. Arietu, como sempre, eu dei a ela o que ela queria. Aquela noite, deixei cair uma colher no chão. O barulho soou alto na cozinha. Minha mãe se virou devagar, me olhando fixa. Meu corpo congelou. Desastrada, ela disse, numa voz baixa. De novo, fiquei parada, sem tentar me justificar. Ela se aproximou. Pegou o pano de prato. Meu corpo encolheu sozinho, já esperando o pior. Mas, naquele instante, algo dentro de mim se acendeu. Em vez de medo, eu senti raiva. Não dela, mas de mim. Por acreditar todo esse tempo que eu merecia aquilo. Por engolir cada lágrima, cada marca. Então, eu levantei o olhar e encarei minha mãe. Falei com a voz trêmula, mas firme. Foi só uma colher. O silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer grito. Ela me olhou como se eu tivesse feito algo imperdoável. O que disse? Eu só deixei cair uma colher. Repete. Não quer dizer que eu sou desastrada. A mão dela tremeu por um segundo. Ela abaixou o pano. Cuidado com o que diz. Mariana, eu suspirei. Eu tô cansada. Faço tudo certo. Acordo cedo. Como em silêncio. Limpo a casa. Não reclamo. Não choro. E mesmo assim, você sempre acha que eu sou o problema. Minha voz falava. Mas continuei. Papai nunca teria deixado isso acontecer. A expressão dela mudou na hora. Ela me olhou por um tempo que pareceu infinito. Depois virou as costas e saiu. Subiu as escadas como se eu não existisse. Naquela noite, não consegui dormir. Ouvi cada passo dela. Cada porta que se fechava. Cada armário. Mas nada aconteceu. Nenhum castigo. Nenhuma bronca. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse sido dito. Talvez, na cabeça dela, não tivesse mesmo. Fui para a escola com o estômago embrulhado. O bilhete da Camila ainda estava no meu bolso. Na hora do intervalo, me aproximei dela. Ela me olhou surpresa. Me sentei do lado dela no banco. Ficamos em silêncio. Então respirei fundo. Eu não sou desastrada. Ela franziu a testa. Oisai. Olhei para ela. Mas todo mundo acha que eu sou. Ela segurou minha mão, sem falar nada. E naquele ato, senti que não estava mais sozinha. Naquele instante, algo dentro de mim se libertou. Quando voltei para casa naquele dia, minha mãe estava sentada na mesa, dobrando roupa. Parei na porta da cozinha. Ela ergueu os olhos e não disse nada. Pela primeira vez, eu também fiquei em silêncio. Só continuei andando. Cabeça erguida. Passos firmes. Sem tropeçar. Sem derrubar nada. Sem medo. Naquele dia, eu deixei de ser desastrada. Nem toda mudança começa num grito. Às vezes, ela começa num silêncio diferente. Não o silêncio que machuca, mas um que chega leve, quase como um aviso, dizendo agora. Vai. Na manhã seguinte, a casa parecia igual, mas eu não. Minha mãe continuava do mesmo jeito. Preparou o café, arrumou as xícaras, sentou sem dizer nada, mexendo devagar a colher, e eu me sentei de frente para ela. A refeição toda passou sem uma palavra. Mas eu sentia que ela me observava, esperando a antiga Mariana. Aquela que andava sem fazer barulho, que abaixava a cabeça, dizendo sim mesmo quando queria dizer não, mas essa Mariana não estava mais lá. E isso a assustava, porque ela não tinha mais controle sobre mim.
Os dias foram passando. Ela não me chamava mais de desastrada, mas também não me chamava de nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Silêncios ainda moravam na casa, mas agora não me prendiam. Eu ia para a escola. Sentava perto da Camila. Conversava. Comia devagar no intervalo. Até levantava os olhos quando a professora me chamava. Coisas simples, mas para mim eram grandes revoluções. Foi numa quarta-feira de céu nublado que tudo mudou de vez. A professora chamou minha mãe para uma reunião na escola. Ela não gostava que a chamassem. Achava que isso era invadir o território dela. Na noite anterior, percebi que ela andava pela casa com passos duros. Fechava gavetas com força. Não falou comigo. Mas eu sabia que ela estava furiosa. Só que, dessa vez, eu não estava com medo. Na manhã seguinte, fomos até a escola em silêncio. Chegando lá, ela seguiu para a sala da diretora, enquanto eu fui para minha aula, mas não me concentrei. Algo me dizia que a conversa dela com a professora seria diferente. Eu estava certa. Quando voltei para casa, lá estava minha mãe na cozinha, sentada, olhando a toalha da mesa. Parei na porta. Ela ergueu os olhos e falou: "A professora disse que você tá diferente." Oi, assenti. Ela respirou fundo. Disse que você anda mais aberta. Que fez amigos. Que tem sorrido. Continuei em silêncio. Ela apoiou as mãos na mesa. Eu criei você para ser forte, não para depender dos outros. Minha garganta apertou. Eu sou forte. Ela franziu a testa. Não parece. Tá cheia de ideia na cabeça. Balancei a cabeça. Não são ideias. São verdades. O silêncio que veio foi o mais pesado de todos. Ela me olhou como se eu fosse alguém que ela não conhecia. E acho que, naquele momento, ela percebeu que não tinha mais poder sobre mim. Nessa noite, fiquei acordada até mais tarde no meu quarto. Luz do abajur acesa. Cadernos espalhados na cama, mas eu não estudava. Eu pensava em como seria a minha vida dali em diante. Pensei no meu pai, no jeito como ele me olhava, como se eu fosse feita de coisa boa. Então, levantei, abri a gaveta e peguei uma malinha surrada de tecido. Botei algumas roupas, um par de meias, meu caderno favorito e o bilhete da Camila. Não chorei, porque, pela primeira vez, eu sabia o que estava fazendo. Esperei chegar a madrugada. Ela dormia pesado. Tão confiante no próprio controle, que nunca imaginou que eu fosse capaz de sair, mas eu saí. Quando o relógio da sala marcou 3 da manhã, abri a porta principal sem fazer barulho. O ar frio bateu no meu rosto. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez, não olhei para trás. Fui até a casa da Camila, que morava com os avós. Umas quadras adiante. Toquei a campainha. Os avós dela abriram. Camila já estava acordada. Quando me viu, entendeu tudo. Só de olhar. Ela não perguntou nada. Só me puxou para dentro e me abraçou. Um abraço quente. Seguro. Que eu esperei a vida inteira. Camila e a família me acolheram até a escola contatar o serviço social. Eles ouviram minha história com respeito. Me protegerão. O processo não foi fácil. Mas eu estava decidida. Contei tudo. Sem exagero. Sem falsa drama. Apenas a verdade. A verdade que ardeu tanto tempo dentro de mim. E, pela primeira vez, alguém acreditou. Mês depois, fui acolhida por outra família. Numa casinha modesta. Com um casal simples. Mas ali, havia paz. Ninguém me chamava de desastrada. Ninguém dizia que eu era um problema. Eu podia rir alto. Fazer barulho. Errar. Ser criança. Ser Mariana. Roger. Olhando para trás, eu me pergunto
Como aguentei calada por tanto tempo. Mas entendo. O medo prende. A vergonha cala. E a solidão faz a gente acreditar que não tem saída. Só que tem. Sempre tem. E no dia em que fechei a porta da minha antiga casa sem olhar para trás, foi o dia em que a verdadeira Mariana começou a viver. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu algo enquanto me ouvia, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise ouvir isso também. E me conta nos comentários de onde você tá assistindo. Tá bom. Eu adoro saber até onde minhas palavras conseguem chegar. Seu apoio faz toda a diferença para que eu continue contando histórias como essa. Histórias reais, cheias de emoção, que precisam ser ouvidas. Um beijo no seu coração. Da Vovó Mariana. Até a próxima.